Aqui no coração da natureza reside uma maravilha da cooperação. É uma cidade movimentada, fervilhando de vida. Esta é a colmeia. É o lar de milhares, às vezes dezenas de milhares, de indivíduos. No entanto, todas trabalham juntas, como se fossem uma só. Cada abelha conhece o seu papel. Cada uma contribui para a sobrevivência do todo. Essa sociedade notável é uma prova do poder, do instinto e da colaboração. Estamos prestes a entrar neste mundo extraordinário. Um mundo construído sobre regras complexas e dedicação inabalável. Um mundo de mel, cera e atividade constante, tudo para o bem da colônia. A colmeia é mais do que apenas uma estrutura. É um superorganismo. Isso significa que a colônia inteira age como um único ser vivo. As abelhas individuais são como células dentro dessa entidade maior. Elas não conseguem sobreviver sozinhas por muito tempo. Elas dependem umas das outras para obter alimento, abrigo e defesa. A rainha é o coração deste organismo. As operárias são seus braços, suas pernas, sua voz. Juntas, elas realizam feitos incríveis. Elas constroem lares complexos. Elas regulam a temperatura interna. Elas criam suas crias e coletam recursos com uma eficiência e precisão surpreendentes. Imagine uma sociedade onde cada membro trabalha incansavelmente. Não há disputas de poder nem desejos egoístas. Apenas o impulso de servir à comunidade. Essa é a realidade dentro da colmeia. O ar vibra com uma energia cheia de propósito. Abelhas entram e saem, um fluxo constante de atividade. Algumas carregam pólen, um pó amarelo brilhante em suas pernas. Outras trazem néctar, o líquido doce que se tornará mel. Lá dentro, o trabalho continua dia e noite. Esse trabalho incessante garante que a colônia prospere. É um exemplo verdadeiramente fascinante da engenhosidade da natureza, uma dança da vida perfeitamente sincronizada. Observar uma colmeia é como espiar um mundo antigo. As abelhas constroem essas sociedades há milhões de anos. Seus modos de vida são aperfeiçoados pelo tempo. Elas são mestras da engenharia e da comunicação. Elas navegam usando o Sol e o campo magnético da Terra. Elas têm até mesmo sua própria linguagem especial, uma dança que diz às outras onde encontrar comida. À medida que exploramos mais a fundo, descobriremos os segredos de suas vidas complexas. Veremos como cada abelha desempenha seu papel neste incrível drama natural. A história da colmeia é uma história de sobrevivência, cooperação e do delicado equilíbrio da natureza. O lar da abelha melífera é uma obra-prima da arquitetura natural, seja um tronco de árvore oco, uma cavidade numa rocha ou uma caixa de colmeia feita pelo homem, a estrutura interna é incrivelmente consistente. As próprias abelhas são as construtoras. Elas usam uma substância especial chamada cera de abelha. Essa cera é produzida por glândulas no abdômen das abelhas operárias. Elas esculpem cuidadosamente essa cera em células hexagonais perfeitas. Essas células formam os favos. Esses favos são a própria fundação de sua cidade. Eles são usados para armazenar mel, guardar pólen e criar as crias. O formato hexagonal das células não é por acaso, é incrivelmente eficiente, usa a quantidade mínima de cera para criar o máximo de espaço de armazenamento. As células se encaixam perfeitamente, sem espaços desperdiçados. Essa estrutura também é muito forte. Ela pode suportar muitas vezes o seu próprio peso. Pense nisso, milhares de minúsculas engenheiras, todas trabalhando no escuro. Elas medem e constroem com uma precisão que surpreenderia qualquer arquiteto humano. Os favos ficam pendurados verticalmente, paralelos uns aos outros. Passagens estreitas, conhecidas como espaço-abelha, permitem que as abelhas se movam livremente entre eles. Dentro da colmeia há uma organização clara. Os favos centrais geralmente são dedicados às crias. Aqui, a rainha põe seus ovos e as larvas jovens são cuidadas. Essa área é mantida aquecida e limpa. Ao redor do ninho de crias, as células são preenchidas com pólen. O pólen é a fonte de proteína das abelhas, essencial para alimentar as larvas em crescimento.
Mais para fora, em direção à periferia dos favos, as abelhas armazenam seu precioso mel. Esse mel é sua fonte de energia. Ele impulsiona seu voo e as mantém vivas durante os meses frios de inverno, quando as flores são escassas. A temperatura e a umidade dentro da colmeia são cuidadosamente controladas. É um ambiente vivo que respira. As abelhas operárias batem as asas para circular o ar. Isso ajuda a resfriar a colmeia em dias quentes. Em dias frios, elas se agrupam formando um cacho. Elas tremem os músculos de voo para gerar calor. Esse esforço coletivo mantém as crias aquecidas, geralmente em torno de 34 a 35 graus Celsius. Esse controle ambiental preciso é vital para o desenvolvimento das abelhas jovens. Isso mostra, mais uma vez, como a colônia funciona como uma unidade única e coordenada, adaptando-se ao mundo exterior. No coração de toda a colônia de abelhas melíferas existe uma abelha que se destaca. Ela é a rainha. Ela, geralmente, é a maior abelha da colmeia. O seu papel principal, e de fato o mais vital, é botar ovos. Ela pode botar até 2.000 ovos em um único dia durante a alta temporada. Esse feito incrível garante a continuação da colônia. A rainha é a mãe de quase todas as abelhas da colmeia. Seu legado genético flui nas veias de milhares de suas filhas, as operárias, e de seus filhos, os zangões. Ela é a alma desta cidade movimentada. A abelha rainha não governa no sentido humano. Ela não dá ordens, nem toma decisões pela colônia. Em vez disso, sua influência é mais sutil, porém profundamente poderosa. Ela produz substâncias químicas especiais chamadas feromônios. Esses feromônios são como mensagens invisíveis. Eles se espalham pela colmeia à medida que as abelhas operárias a limpam e interagem umas com as outras. Esses sinais químicos informam à colônia que ela está presente e saudável. Eles impedem que outras abelhas operárias fêmeas desenvolvam seus próprios ovários e botem ovos. Isso mantém a ordem social e garante que ela permaneça a única fêmea reprodutiva. A vida de uma abelha rainha começa como a de qualquer outra larva fêmea. No entanto, seu destino é mudado por sua dieta. Ela é alimentada exclusivamente com uma substância rica e leitosa chamada geleia real. Este alimento especial é produzido por abelhas operárias jovens. Ele permite que ela se desenvolva em uma rainha fértil, em vez de uma operária estéril. Quando uma nova rainha é necessária, talvez porque a antiga esteja falhando ou a colônia esteja se preparando para enxamear, as abelhas operárias selecionarão várias larvas jovens e as alimentarão com grandes quantidades de geleia real em realeiras, células maiores, especialmente construídas. A primeira rainha nova a emergir frequentemente matará suas rivais. O reinado da rainha pode durar vários anos, muito mais do que a vida de uma abelha operária. No entanto, sua capacidade de postura de ovos eventualmente diminuirá com a idade. Quando isso acontece, as abelhas operárias percebem. Elas iniciarão o processo de criar uma nova rainha para substituí-la. Isso é chamado de substituição natural da rainha. A rainha velha pode ser autorizada a viver seus últimos dias ou pode ser morta pelas operárias. É um ciclo natural, garantindo que a colônia sempre tenha uma matriarca vigorosa e produtiva. A rainha é um símbolo de fertilidade e continuidade, o centro indispensável em torno do qual toda a colônia gira. A grande maioria das abelhas em uma colmeia são operárias. Todas são fêmeas, mas, diferentemente da rainha, geralmente não conseguem se reproduzir. Suas vidas são dedicadas às tarefas intermináveis que mantêm a colônia funcionando. Desde o momento em que emergem como adultas, as abelhas operárias não param. Seus papéis mudam conforme envelhecem. Essa divisão de trabalho é notável. Ela garante
que todos os trabalhos necessários sejam realizados eficientemente. Cada abelha operária sabe instintivamente o que fazer. Ela é movida por um programa inato de serviço às suas irmãs e às futuras gerações da colmeia. As abelhas operárias jovens, geralmente em seus primeiros dias de vida, começam com tarefas dentro da colmeia. Elas são as faxineiras. Elas limpam meticulosamente as células usadas, preparando-as para novos ovos ou para armazenar alimento. Elas removem quaisquer detritos ou abelhas mortas da colmeia. À medida que envelhecem um pouco, seus papéis evoluem. Elas se tornam abelhas babás. Elas alimentam as larvas em crescimento com geleia real, pólen e mel. Elas também cuidam da rainha, limpando-a e alimentando-a. Esse cuidado constante é crucial para a saúde e o desenvolvimento das crias e da própria rainha. Mais tarde, em suas vidas, as abelhas operárias assumem outras tarefas especializadas dentro da colmeia. Algumas se tornam produtoras de cera e construtoras. Elas constroem e reparam os favos de mel. Outras se tornam abelhas guardiãs. Elas montam guarda na entrada da colmeia. Elas defendem bravamente a colônia contra intrusos, como vespas, outros insetos ou até mesmo animais maiores. Elas sacrificarão suas próprias vidas para proteger seu lar, pois seu ferrão farpado permanece na vítima, causando a morte da abelha. Esse altruísmo é uma marca registrada desses insetos incríveis, demonstrando seu compromisso com o coletivo. Finalmente, as abelhas operárias mais velhas e experientes se tornam campeiras. Este é talvez o trabalho mais perigoso. Elas deixam a segurança da colmeia para procurar néctar, pólen, água e própolis. O própolis é uma resina vegetal usada para vedar frestas na colmeia. As campeiras podem voar vários quilômetros em busca desses recursos. Elas enfrentam perigos de predadores, tempo ruim e até mesmo o risco de se perderem. No entanto, elas perseveram, movidas pelas necessidades de sua colônia. Elas retornam, carregadas com sua preciosa carga, garantindo que a colmeia tenha os suprimentos de que precisa para sobreviver e prosperar. Suas vidas curtas, geralmente de apenas algumas semanas no verão, são repletas de esforço incansável. Seção 5. Os enigmáticos zangões. Um propósito singular e vital. Dentro da sociedade movimentada da colmeia, existe um terceiro tipo de abelha, o zangão. Os zangões são abelhas macho. Eles são maiores e mais robustos que as abelhas operárias. Eles têm olhos muito maiores que quase se encontram no topo da cabeça. Diferentemente das operárias e da rainha, os zangões não possuem ferrão. Sua presença na colmeia é sazonal. Eles são tipicamente produzidos nos meses de primavera e verão. Seu número é muito menor que o das abelhas operárias. Uma colônia saudável pode ter algumas centenas de zangões em comparação com dezenas de milhares de operárias. O zangão tem apenas um propósito principal na vida. Esse propósito é acasalar com uma nova rainha. Eles não participam de nenhum dos afazeres da colmeia. Eles não coletam néctar nem pólen. Eles não constroem favos, nem alimentam as crias. Eles não defendem a colmeia. Na verdade, eles são alimentados pelas abelhas operárias. Seus olhos grandes são especialmente adaptados para avistar uma rainha em voo, bem alto no ar. Em tardes quentes e ensolaradas, os zangões deixam a colmeia. Eles se reúnem em áreas específicas conhecidas como áreas de congregação de zangões, muitas vezes a muitos metros acima do solo. Aqui, nesses locais de encontro aéreos, eles esperam. Eles voam por aí, esperando encontrar uma rainha virgem em seu voo nupcial. Se uma rainha aparece, muitos zangões a perseguirão. O acasalamento acontece em pleno voo. É um ato rápido e fatal para o zangão. Seus órgãos reprodutivos são arrancados e ele morre pouco depois. Cap 2. Apenas alguns zangões, dentre os muitos milhares produzidos, terão a chance de acasalar. Mas sua contribuição genética é vital. Ela garante a diversidade genética dentro da população de abelhas. Essa diversidade ajuda as colônias a serem mais resilientes a doenças e mudanças ambientais.
Com a aproximação do outono e a escassez de recursos alimentares, o destino dos zangões restantes muda. As abelhas operárias, sempre práticas, não toleram mais sua presença. Os zangões são vistos como um fardo desnecessário para as reservas de inverno da colônia. As operárias param de alimentá-los. Muitas vezes, elas expulsam ativamente os zangões da colmeia. Incapazes de se alimentar ou sobreviver ao frio, os zangões perecem. Isso pode parecer cruel, mas no mundo eficiente da abelha melífera, toda a ação é voltada para a sobrevivência e o bem-estar da colônia como um todo. A vida do zangão é curta, mas seu papel, embora singular, é essencial. Seção 6. Um dia na vida. A metrópole agitada. Entre na colmeia a qualquer momento e você adentrará um mundo de movimento perpétuo. O dia começa cedo para as abelhas campeiras. Assim que o sol aquece o ar, elas se orientam e saem voando. Sua missão: encontrar as fontes mais ricas de néctar e pólen. Elas podem viajar distâncias notáveis, guiadas pelo sol, pontos de referência e seu aguçado olfato. De volta à colmeia, a força de trabalho interna já está ativa. Jovens abelhas babás alimentam diligentemente as minúsculas larvas que parecem pequenos vermes. Cada larva precisa ser visitada milhares de vezes antes de se transformar em pupa. Esta é uma operação incessante que dura 24 horas por dia. A comunicação é fundamental nesta cidade lotada. Quando uma campeira descobre uma área de flores particularmente boa, ela retorna à colmeia. Ela então realiza uma dança especial na superfície do favo. Esta é a famosa dança do requebrado. A orientação e a duração da dança informam às suas irmãs a direção e a distância da fonte de alimento. Outras abelhas se reúnem ao seu redor. Elas a tocam com suas antenas, lendo a dança. Logo, novas recrutas partirão, navegando com precisão até a recompensa relatada. Essa forma sofisticada de comunicação simbólica é uma das maravilhas do reino animal. Enquanto isso, outras atividades preenchem a colmeia. Abelhas construtoras, usando cera secretada de seus próprios corpos, constroem meticulosamente novas células ou reparam as danificadas. Abelhas coveiras removem quaisquer abelhas mortas ou detritos, mantendo a higiene da colônia. Abelhas guardiãs patrulham a entrada, sempre vigilantes. Elas inspecionam as abelhas que chegam para garantir que pertençam à colônia. Elas repelirão ferozmente quaisquer intrusos, como vespas ou abelhas de outras colmeias tentando roubar seus estoques de mel. O ar lá dentro é denso com o cheiro de mel, cera e das próprias abelhas. Ele une com a vibração de milhares de asas batendo, o que também ajuda a regular o clima interno da colmeia. Ao anoitecer, as campeiras retornam. Elas descarregam sua preciosa carga. O néctar é passado de boca em boca para as abelhas receptoras. Essas abelhas adicionam enzimas ao néctar e o depositam nas células. Elas então o ventilam com suas asas para evaporar o excesso de água, transformando-o em mel. O pólen é compactado nas células para criar o pão de abelha. A rainha continua sua incansável postura de ovos, garantindo a próxima geração. Mesmo à noite, o trabalho não cessa completamente. A colmeia permanece um ambiente quente, protegido e constantemente gerenciado. É uma cidade que verdadeiramente nunca dorme, cada habitante desempenhando seu papel no grande esforço coletivo. Seção 7. Sussurros de alerta. Desafios enfrentados pelas abelhas. Apesar de sua incrível resiliência e complexas estruturas sociais, as abelhas melíferas enfrentam um número crescente de desafios. Essas ameaças vêm de várias fontes, tanto naturais quanto induzidas pelo homem. Elas lançam uma sombra sobre o futuro desses polinizadores vitais. No mundo natural, as abelhas sempre lutaram contra predadores. Pássaros, aranhas e certos insetos, como o louva-a-Deus ou os caçadores de abelhas, podem predar abelhas individualmente. Animais maiores, como alguns mamíferos, podem tentar invadir colmeias para roubar o mel doce
e as crias nutritivas, causando danos e perdas significativas. Doenças e parasitas também representam uma ameaça constante. Um dos mais notórios é o ácaro varroa. Este minúsculo parasita externo se fixa em abelhas adultas e nas crias em desenvolvimento. Ele se alimenta de seus fluidos corporais, enfraquecendo-as e transmitindo vírus. Infestações de varroa podem dizimar colônias inteiras se não forem controladas. Existem também doenças fúngicas como a nosemose, que afeta o sistema digestivo das abelhas adultas. Doenças bacterianas como a cria pútrida americana e a cria pútrida europeia podem ser devastadoras para as larvas, capazes de dizimar uma colônia com velocidade alarmante. Essas pressões naturais exigem vigilância constante das abelhas e frequentemente dos apicultores. No entanto, talvez sejam os desafios originados das atividades humanas que se mostram mais formidáveis. O uso generalizado de agrotóxicos na agricultura é uma grande preocupação. Inseticidas, mesmo aqueles que não visam diretamente as abelhas, podem ter efeitos letais ou subletais. As abelhas podem ser expostas quando coletam em plantações tratadas ou flores silvestres. A exposição subletal pode prejudicar sua navegação, sua capacidade de aprendizado e seus sistemas imunológicos. Isso as torna mais suscetíveis a doenças e campeiras menos eficientes. Herbicidas também desempenham um papel, reduzindo a diversidade de flores silvestres disponíveis, que são fontes cruciais de alimento para as abelhas. As mudanças climáticas são outro estressor significativo. A mudança nos padrões climáticos pode perturbar a delicada sincronia entre as abelhas e as plantas com flores. Primaveras precoces ou geadas tardias podem significar que as flores desabrocham quando as populações de abelhas ainda não estão no auge, ou vice-versa. Isso leva à escassez de alimentos. O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como secas ou inundações, pode impactar diretamente a sobrevivência da colmeia e a disponibilidade de pastagem apícola. A perda de habitat, devido à expansão da agricultura, urbanização e desmatamento, reduz ainda mais as áreas onde as abelhas podem encontrar alimento e estabelecer seus ninhos. Essas pressões combinadas criam um ambiente difícil para essas criaturas essenciais. Seção 8. Nosso futuro compartilhado. As polinizadoras indispensáveis. A história da abelha melífera não é apenas um vislumbre fascinante do mundo natural. É uma história que está profundamente entrelaçada com a nossa. As abelhas, juntamente com outros polinizadores, desempenham um papel absolutamente crucial em nossos ecossistemas e em nossa agricultura. Ao voarem de flor em flor, coletando néctar e pólen, elas transferem grãos de pólen. Esse processo, a polinização, é essencial para a reprodução de um vasto número de plantas. Muitas das frutas, legumes, castanhas e sementes que formam a base da nossa alimentação dependem dessas minúsculas e trabalhadoras criaturas. Sem elas, nosso prato de comida e, na verdade, nosso mundo seriam bem diferentes. Considere a enorme escala de sua contribuição. Estima-se que cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos depende de polinizadores, sendo as abelhas melíferas um dos polinizadores manejados mais importantes. Culturas como amêndoas, maçãs, mirtilos, pepinos e muitas outras dependem fortemente da polinização por abelhas para obter boas colheitas e qualidade. Além da nossa comida, as abelhas também polinizam flores silvestres. Isso ajuda a manter a biodiversidade, a riqueza da nossa flora. Isso sustenta a intrincada teia da vida que inclui outros insetos, pássaros e mamíferos. Comunidades de plantas saudáveis, sustentadas por abelhas, também contribuem para a saúde do solo, ar puro e água limpa. Os desafios que as abelhas enfrentam, agrotóxicos, doenças, perda de habitat, mudanças climáticas, não são, portanto, problemas apenas para as abelhas. São problemas para todos nós. Um declínio nas populações de abelhas pode levar à redução da produtividade agrícola, pode significar aumento nos preços dos alimentos, pode resultar na perda de biodiversidade. A saúde das colônias de abelhas é um indicador sensível da saúde do meio ambiente em geral.
Quando as abelhas estão em dificuldades, isso geralmente sinaliza que algo está errado no delicado equilíbrio de nossos ecossistemas. Sua situação difícil é um aviso que devemos atender, mas há esperança. A conscientização sobre a importância das abelhas está crescendo. Cientistas estão trabalhando para entender melhor as ameaças e encontrar soluções. Agricultores estão explorando práticas agrícolas mais amigáveis às abelhas, como reduzir o uso de agrotóxicos e plantar faixas de flores silvestres. Nós também podemos ajudar. Plantar flores que atraem abelhas em jardins e sacadas pode fornecer fontes valiosas de alimento. Apoiar apicultores locais e escolher produtos orgânicos pode fazer a diferença. Ao entender e proteger esses insetos notáveis, não estamos apenas salvando as abelhas. Estamos protegendo nossa segurança alimentar, nosso meio ambiente e a rica biodiversidade do nosso planeta compartilhado. O futuro delas e o nosso estão intrinsecamente ligados.